indústria, da produção, da economia. Ontem, infelizmente, depois de mais de 30 dias, voltou a acontecer óbitos no nosso estado do Rio Grande do Norte, ainda em decorrência da Covid. Então, várias empresas, várias fábricas de motocicletas suspenderam aí, paralisaram totalmente a produção. Algumas paralisaram a produção de certos tipos de veículos durante a pandemia. Isso não se normalizou, não se estabilizou ainda e gera essa demora. O problema, Marcos, que acontece e que no qual o PROCON toma a frente em defesa dos consumidores é quando o professor vai lá, efetua o pagamento do seu lance, e antes de fazer o pagamento do lance, evidentemente ele vai ter contato com alguns vendedores, com os colaboradores dessa administradora de grupos de consórcio, e eles vão dizer: professor, oferta o lance, que daqui a um mês chega a sua moto. Pode pagar o lance e fica despreocupado. Ou então ele fica voltando lá desde janeiro e recebendo a informação de que semana que vem chega a sua moto. Semana que vem chega a sua moto. Que não existe a moto para a fabricação pronta, para a pronta entrega. É possível, é até aceitável. Em razão da pandemia, foi realmente uma situação desastrosa para todo o planeta. Não só para o país, não só para a nossa Caicó. Mas o que não é aceitável, Marcos, é a propaganda enganosa, é a pessoa, o consumidor, para abrir mão dos seus valores, para efetuar pagamentos. Não é aceitável que ele seja enganado com promessas falsas de um produto que vai ser entregue daqui a um mês, ou próxima semana, ou próxima semana, ou próxima semana, e nunca chega. Isso é abusivo, isso não é aceitável. No momento em que alguém se propõe a pagar um lance e recebe essa oferta de entrega de um bem em certo período, a única coisa que é aceitável, duas coisas aceitáveis, é que o bem seja entregue no dia que foi garantido ou antes. Depois, de forma nenhuma, já há aí um descumprimento contratual. Esse pagamento que foi feito no lance, ele pode se tornar até um pagamento indevido, abusivo, onde haveria a obrigação de restituição desse valor por montante igual ao dobro do que foi pago indevidamente, acrescido de juros legais e correção monetária, né? Nós temos uma dificuldade muito grande quando lidamos com um grupo de consórcio, porque são instituições financeiras, são bancos, só visam ali o lucro. Você abre um processo desse no PROCON, hoje eu tenho que envolver no processo a concessionária, que é onde houve a promessa falsa, onde houve o descumprimento da oferta. Eu abro o procedimento contra a fábrica da motocicleta, abro um procedimento contra a administradora do grupo do consórcio. E a resposta que geralmente chega, Marcos, é um jogando ali ou não responde, ou um joga a culpa em cima do outro. O grupo de consórcio, que é quem vai ter a maior fatia, que é a empresa que mais vai lucrar, né, com a administração do grupo de consórcio, vai dizer que tem nada a ver com isso. Ela vai dizer que o bem, não existe relação entre a entrega do bem e o pagamento que você efetua mensalmente, ou então o pagamento do lance. A fábrica vai dizer mais ou menos a mesma coisa e vai se resumir a dizer também que houve ali uma redução na produção ou uma paralisação na produção daquele bem e eles estão retomando agora, e vai levar algum tempo. Então é uma luta muito difícil, mas a orientação que nós damos sempre é de fazer a reclamação. Tente fazer reclamação pelo site da operadora do grupo de consórcio. Lá existem vários endereços de e-mail pelos quais você pode reclamar. Tente fazer a reclamação pelo site do consumidor.gov, pelo Reclame Aqui, até pelo site do Banco Central do Brasil, porque há também uma instituição financeira envolvida. Não conseguindo, existe ainda o apoio do PROCON na cidade de Caicó. Se ainda assim você não conseguir a solução, vai ser orientado a procurar o juizado especial aqui na cidade de Caicó ou da sua cidade, se você não reside na nossa cidade. O que não é aceitável, Marcos, repito, o que não é aceitável é que o consumidor seja enganado. Muitas pessoas, Marcos, pegam dinheiro emprestado para efetuar um lance, porque tem urgência na entrega daquela moto. Tem gente que usa a moto para trabalhar, tem gente que precisa daquela moto para levar filho para a escola, para levar a esposa para o trabalho, para ir para o trabalho, ou é a mãe que precisa daquela moto, porque se você abre mão de valores é porque você tem urgência. Se você vai lá na concessionária e o funcionário diz, pode pagar o lance que você ganha, recebe quanto a moto? Não tem data para receber a moto, vai receber quando der certo. Você não vai ter muito do que reclamar depois. E com certeza a pessoa que tem o seu juízo perfeito não vai efetuar o pagamento. Você efetua o pagamento é porque a conversa é diferente. A conversa é, infelizmente, muitas vezes, enganosa, mentirosa, abusiva. Pode pagar que chega daqui a 15 dias. Pago que chega daqui a um mês. Em alguns casos, eu recebi reclamações no PROCON, onde a informação foi, pode pagar, chega daqui a 3 meses.
4 meses. E as pessoas esperaram, Marcos, pagaram e esperaram. Só que os 3 ou 4 meses viraram 6, viraram 8, viraram 10, sem contar em outras consequências danosas que podem acontecer. Por exemplo, se você virar aí de um ano para outro, se você nessa brincadeira vira de 21 para 22, ou chega a virar 22 para 23, você vai ter que pagar mais valores, você vai ser cobrado mais caro pela mudança de ano daquele veículo, vai aumentar o preço. Entre uma demora e outra, vai aumentando naturalmente o preço do bem e você vai ser cobrado daquilo, sem encontrar outras taxas que no PROCON não concorda com a sua legalidade. Então, discuta, reclame pelos meios administrativos, diretamente com o site do banco que administra o grupo de consórcio, com o site da organizadora em si do grupo de consórcio, se houver site também da concessionária, site do fabricante, não conseguiu dessa forma, consumidor.gov, Banco Central do Brasil, reclame aqui, tudo pela internet, não conseguiu, PROCON, pode ser presencial ou pode ser pelo WhatsApp, não conseguiu, juizado especial. Inclusive, saiu portaria ontem dos juizados especiais aqui da nossa cidade, mantendo, Marcos, o atendimento à distância, atendimento virtual, audiências realizadas de forma telepresencial, tudo para facilitar a vida de quem está sendo ofendido no seu direito. Então, se você tem essa facilidade de reclamação e está sendo ofendido no seu direito, reclame. Tem perguntas. Doutor Márcio, terminei minha faculdade na UNP em dezembro do ano passado. Quando foi minha colação de grau e ainda não recebi meu diploma? Quando falo com a instituição, eles mandam eu aguardar e aguardar, né? E estou ainda aguardando. O que é que eu devo fazer? Marcos, a demora na entrega do diploma, ele acontece. Muitas vezes essa demora é causada pelo MEC. Você veja, vou citar o meu exemplo. Colei grau, eu me formei em 2002.2, enrolei a voz, fui lembrar agora. Me formei, colei grau em 2002.2. A formatura em si foi ali entre março e abril, né, de 2004. De 2003, na verdade, desculpe, houve toda aquela festa de formatura, a solenidade de colação de grau, e você recebia naquela época o canudo ali vazio. Você ia demorar até 6 meses, né, e podia até ser um prazo maior para receber o seu diploma de fato. Porque quando você cola o grau, toda aquela documentação, todo o seu histórico é encaminhado para o MEC, o seu diploma ele tem que ser carimbado, vai ter que ser registrado. Então você afunila todas as universidades públicas e privadas do nosso país em um único órgão, né, centralizado lá em Brasília, para que esses diplomas sejam distribuídos. Eles têm que receber todos os diplomas do país, toda a documentação do país, e depois de analisar e certificar, vão redistribuir por todo o país também. Então, nessa brincadeira aí também, você pode demorar alguns meses. No entanto, existem documentos que a faculdade pode entregar, declarações, termos, que vão certificar que você colocou, que você concluiu aquele curso superior. Esses documentos, eles são aceitos em concurso público. Eu cheguei a utilizar esse concurso público, são aceitos para vínculos empregatícios, porque tem validade plena. O diploma, muitas vezes, você acaba recebendo o diploma, você tira algumas cópias ali, faz algumas xerox, né, como a gente chama, autentica e acaba colocando pendurado na parede. Mas esses outros documentos que a faculdade entrega devem ter validade também. Então, se algum órgão público ou privado recusar uma declaração certificada de uma faculdade, esse órgão pode estar incorrendo em um grave erro. E a demora aí na entrega, ela vai ser institucional. Ela, muitas vezes, pode não ser culpa da sua universidade. Qual é a orientação? Fique sempre em contato. Você tenha contato também com seus colegas de turma, pessoas que concluíram depois de você, porque não vai ser correto que pessoas que se formaram depois recebam aquele diploma antes, né? Então, tenha um contato para saber se é um problema recorrente com todos, porque isso aí pode ser devido ao afunilamento na preparação desses documentos no MEC, lá em Brasília. Geraldinho, pois não, tem uma pergunta do nosso ouvinte. Doutor Márcio, Só para esclarecer, gente, às vezes a gente não coloca aqui alguns áudios no ar porque tem áudios que são bastante extensos. Aí o quadro ele tem uma média de duração, então assim, seria bom que as pessoas sintetizassem um pouco mais, resumissem, fosse direto ao assunto, né? Então, você que mandou para cá um áudio um pouco extenso, Geraldinho ouviu o áudio e vai contemplar com a sua pergunta, né? Pois é, doutor Márcio, a pergunta da nossa ouvinte é a seguinte: ela disse que um familiar dela comprou uma loja, uma determinada loja, acredito que aqui foi no município de Caicó, e a pessoa ficou desempregada, né? E essa dívida persistiu aí por longos 5 anos. E segundo a nossa ouvinte aqui, quando a pessoa foi
conseguiu emprego, né, retomou a sua vida financeira e procurou o estabelecimento comercial para organizar a dívida, para pagar. Quando a pessoa foi procurar o estabelecimento, o pessoal lá informou para o devedor, né, para a pessoa que estava com a dívida, que uma empresa teria comprado as dívidas desse estabelecimento comercial. E entre as dívidas estava, evidentemente, da pessoa que foi lá falar, né? E ela quer saber se é correto ou não essa ideia da loja vender as dívidas para uma outra empresa. Ela não falou que outra empresa era essa e disse que teme aí que o nome fique no SPC ou no Serasa aí, e da pessoa que está devendo. Mas enfim, a pergunta é correto ou não é correto a empresa vender as suas dívidas para uma outra empresa? A loja, no caso, vender para uma outra empresa as dívidas. Geraldo, no nosso direito brasileiro, existe uma máxima onde se prescreve o seguinte: tudo que não está expressamente proibido está tacitamente permitido. No caso do direito do consumidor, nessa questão comercial, também é assim. Não existe nenhuma norma que proíba. Existem algumas regulamentações, existe regulamentação sobre portabilidade de dívidas entre instituições financeiras. Nessas portabilidades de dívida, não é aceitável que haja alteração de condições em prejuízo do consumidor. Mas nesse caso aí, onde há empresas recuperadoras de crédito, elas podem comprar sim essas dívidas. Não existe nenhuma proibição para isso. Essa dívida realmente deixa de ser daquela loja onde a pessoa devia e você vai dever para essa outra empresa. Existem centenas no nosso país. Muitas vezes vou até acalmar a ouvinte que fez a pergunta. Essas empresas, elas não têm o hábito, não é usual chegar no PROCON aqui. Eu quando me refiro ao PROCON aqui na cidade de Caicó, embora seja um interior, na capital do Seridó, mas é um interior, mas nosso PROCON de Caicó é responsável hoje pela metade dos atendimentos dos PROCONs do estado do Rio Grande do Norte. Então não é interiorano. Então, quando eu uso aqui de exemplo, serve sim para o nosso estado e serve também para o nosso país. Então, não é usual que eu receba aqui reclamação de consumidores que foram negativados por essas empresas securitizadoras de crédito. Porque a intenção dessas empresas não é negativar ninguém, é cobrar o valor. Elas compram uma dívida, existe uma dívida de 1.000, a dívida ali é considerada impagável porque já existe há muitos anos. Algumas são vendidas até recentemente, mas algumas são depois aí de 5, 6 anos. Algumas são vendidas até prescritas, né? Não podem mais ser cobradas judicialmente. Então existe uma dívida de 1.000, essa empresa compra por 300 e vai tentar cobrar desse consumidor 500, 600, ou seja, no fim, você devia 1.000 a uma loja da cidade e você vai conseguir negociar a sua dívida por 500, 600, 700, ou seja, um valor mais baixo. A intenção dessa empresa não é negativar, é cobrar e tentar recuperar o valor que ela investiu na compra dessa dívida. Então a orientação do ouvinte é que não se desespere. Essa venda é legal, não é proibida, é sim permitida. Então são empresas, inclusive, que possuem CNPJ, possuem certificação junto ao Banco Central do Brasil. Ela pode lhe negativar? Pode. Mas não é usual. Não foi para isso que ela comprou sua dívida. Foi para receber algum valor. E mais das vezes acontece isso muito com o banco. Você não consegue um desconto grande para negociar diretamente com o banco. Passa o tempo, o banco vende a sua dívida, você consegue quitar pela metade do preço. Né? Acaba você tendo um lucro ali naquela negociação que você não conseguiu quitar em tempo possível. Sim, é normal, isso pode acontecer. Sim, a empresa pode negativar, mas não é comum. E a orientação é que agora que você soube que a dívida foi vendida, consiga o contato dessa empresa que comprou a sua dívida e passe a negociar. Talvez hoje você não possa fazer o pagamento, mas consiga fazer esse pagamento daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Muita gente, Marcos e Geraldinho, os ouvintes em geral, procuram o PROCON quando são cobrados por uma dívida que, em tese, já prescreveu. Né? Você passa ali de 5 anos, 6 anos, 10 anos com aquela dívida, mas veja bem, a dívida não para de existir pela prescrição. Simplesmente ela não pode mais ser cobrada judicialmente. O detentor, o seu credor, que é o detentor daquela dívida, ele não vai poder ajuizar contra você uma ação de cobrança, não vai poder ajuizar uma ação de execução. No entanto, a orientação do PROCON nunca é que você não paga aquilo que você deve. Quem comprou tem que pagar dentro da legalidade, dentro das condições da normalidade, sem juros abusivos, sem cobranças vexatórias, mas dentro do que a lei prescreve. Então, mesmo que não possa ser cobrada judicialmente, se você adquiriu um bem, recebeu aquele bem, ou se você contratou um serviço, pagou por aquele serviço, você tem a obrigação
obrigação de pagar. E você não pode ficar torcendo pela prescrição, pensando em não comprar aquilo, porque você vai estar se equiparando a alguém que atua fora da lei, né, na marginalidade, fora do que prescreve o nosso sistema financeiro, nosso sistema jurídico do país também. Então, não se desespere, não perca seu sono por causa disso. Eu sempre digo que instituição financeira nenhuma merece o sono de um consumidor, merece a lágrima do consumidor, a sua paz. Tem a dívida, existe. Vá, siga a sua vida, entre em contato com a empresa, peça condições para a renegociação. Se as condições hoje não forem adimplíveis para você, deixe passar um tempo, tente de novo, tente regularizar a sua dívida, tente pagar o que você deve, mas sem perder o sono por causa disso, sem perder a sua página da sua família. Tomás, obrigado pela sua participação. Marcos, como sempre, eu que agradeço pelo espaço, pelas perguntas. Hoje eu quero usar o espacinho do Recado do Coração para dar uma notícia boa. Nosso PROCON aqui de Caicó, essa semana ainda possivelmente, né, aconteceram aí, Natal está destruída com chuvas, né, infelizmente. Isso pode atrasar um pouco o que eu vou falar agora, mas Caicó provavelmente esta semana ainda estará recebendo uma viatura do PROCON, né? Isso vai facilitar, vai agilizar muito o serviço. Não o meu serviço em si, que é burocrático, mas, por exemplo, às vezes quando vem uma equipe do PROCON de Natal para aqui, fiscalizar tantas coisas que infelizmente ainda precisam ser fiscalizadas. A nossa intenção é que isso não fosse necessário, é que a lei fosse cumprida, não houvesse a menor necessidade de passar carão em dono de loja, em dono de estabelecimento, em fornecedores, passar multa, fazer reclamação. A intenção não é essa. Mas agora vai ficar fácil, por exemplo, vir de Natal para Caicó, né, que é um centro aqui do nosso Seridó, capital do nosso Seridó, uma equipe dentro de um carro com 5 pessoas, ou até 3 equipes em um carro ali com capacidade para 7 pessoas. Aqui em Caicó haverá uma viatura à disposição, onde essas equipes podem, uma vai se dividir em duas, uma para uma parte aqui do Seridó, outra para outra parte do Seridó, vai agilizar muito o serviço. É um grande. Nós temos PROCON aqui há mais de uma década, né, faz bastante tempo. Só eu estou lá há mais de 7 anos. Né? Então agora estamos recebendo essa viatura, isso é uma grande evolução, uma coisa muito boa, que venha a trazer benefício nesse serviço do PROCON em defesa dos consumidores de Caicó e de nossa região. E embora eu tenha usado o espaço do Recado do Coração, fica uns beijos e abraços para minha mãe que está nos ouvindo, para a Alice que está nos ouvindo também, para todos os ouvintes, obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira. Não pode faltar o Recado do Coração, né? Porque quando falta a gente já começa a imaginar coisas que não existem. Não pode faltar o Recado do Coração. 7h05 e você faz muita inveja um bocado de homem aí que às vezes não declara o seu amor às suas companheiras, né? Declarem seu amor às suas companheiras. Deixem elas sabendo o quanto vocês as amam. A sua vida será muito mais feliz desse jeito. Obrigado pela sua participação. Grande, amoroso, né? Coordenador do nosso PROCON, do Tomás Leonardo. A gente volta já com mais informações.